Olá, chega até você mais um programa Sim a Vida, aqui na TV Evangelizar, uma parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada, um programa que traz o valor da dignidade do ser humano, desde a concepção, depois passando pelo nascimento, crescimento, até a morte natural. É sempre uma vida humana e por isso sempre tem o seu valor. Nós vamos falar no programa de hoje sobre uma criança especial, uma criança com autismo. Vamos tocar no assunto do autismo. O que é o autismo? Como que é o dia a dia dessa criança, dessa mãe, dessa família? Para falar sobre isso, para falar sobre o autismo, nós temos conosco aqui a Luciana dos Santos, ela que é mãe do Henrique, que tem autismo, mas também de mais 3 crianças. Mãe de 4 crianças, Luciana? 4 crianças. É um sim à vida mesmo. É um sim à vida, a gente sempre usou o método Billis, né? E aí fomos dando sim à vida até a Esther agora de 2 anos. Então é um de 9, o Davi de 9, o Henrique de 7, que é o especial. Uhum. Aí tem a Gabriele de 4 e a Esther de 2 aninhos. Olha só que bênção. E nós vamos hoje no programa tocar um pouco mais sobre a questão do Henrique, do autismo, Luciana, para pessoas que nos assistem perceberem o que realmente é o autismo e ao mesmo tempo também entenderem que não é o fim do mundo para os pais que têm uma criança especial, né? Eu gostaria de começar perguntando isso para você. O que é o autismo? O que caracteriza uma criança com esse problema? Então, a gente usa, né, o termo TA, transtorno do espectro autista, tá? Essa criança, ela nasce com algumas dificuldades de integração social, tá? O Henrique, por exemplo, ele até os 3 anos ele ficava incluso, né, brincava muito sozinho, atraso na fala, tá? No caso dele, que é um autismo leve, tá? Mas aí a gente tem até o autismo severo, que daí já é aquela criança que tem movimento repetitivo, que tem os movimentos giratórios na mão, tem dificuldade de entender alguns comandos que o pai e a mãe dão, tá? Na questão da obediência, ele precisa de uma rotina. E o que gera isso? Por que a criança nasce assim, né? Que é o transtorno do espectro autista. É uma criança que ela tem uma dificuldade, que o cérebro dela funciona diferente, né? Diferente no termos do nosso, tá? Então não é uma doença. Não é uma doença. Isso é muito importante ficar claro. Então o autismo não é doença. Não é doença. Ela é um jeito de ser. Foi isso que eu ouvi, né, da psiquiatra dele quando teve o diagnóstico, né? O Dr. Drauzio Varela também, eu já vi no programa ele falando que algumas conexões do cérebro do autista ela não acontece e por isso que ele tem essas dificuldades, né? Ele precisa de ter uma rotina, que senão ele se desorganiza. O autista ele tem uma ingenuidade perpétua, tá? A criança autista, ela vai a sua ingenuidade, quando ela chega à idade adulta, ela permanece. É sempre uma criança? Não, ela não tem, a maioria dos autistas, ela não tem uma perda neurológica, né, um retardo, mas também pode acontecer as duas coisas. Tá. Ela também tem um retardo. Então, nem todo autista tem um retardo. Nem todo autista tem um retardo, tá? Mas todo autista tem essa característica da ingenuidade. Por exemplo, se você falar para um autista adulto que vai chover canivete, ele não sai de casa. Tá? Então ele tem essa dificuldade de entender o duplo sentido, sabe? Mas ele tem toda uma maturidade, ele pode evoluir muito, desde que ele seja estimulado precocemente, desde cedo ele pode estar evoluindo ao ponto de ter um comportamento muito similar a uma criança normal. Essa questão do estímulo, você falando aqui agora, me chama a atenção, porque tivemos aqui uma mãe também, a Rita, falando da filha dela com síndrome de Down. Já tivemos nesse programa outros casos e me parece que sempre que uma criança especial, quanto mais cedo ela é estimulada, é melhor. Isso, importantíssimo. Tá? É um alerta até para as mães, porque às vezes a mãe percebe que a criança tem alguma coisa diferente e não vai atrás, né? Até por medo de descobrir o que a criança tem, né? Não é mesmo? Porque nenhuma mãe quer descobrir que a criança tem alguma dificuldade, né? A gente tem uma expectativa, a gente quer que o nosso filho seja uma criança normal. Sim. Né? Mas às vezes, quando acontece isso, se a mãe não corre atrás, a família, o pai ou a pessoa responsável, é um tempo que é perdido, que a criança podia ser estimulada. Sobre essa questão, Luciana, o descobrimento, vamos dizer assim, o diagnóstico, seja do autismo aqui que nós estamos falando,
ele se dá quando? A criança, quando ela ainda, nos primeiros meses, em que momento se dá esse diagnóstico? Olha, em alguns países mais desenvolvidos, eles procuram fazer o diagnóstico até em bebê. Porque quanto mais cedo for fazer o diagnóstico, mais fácil vai ser a socialização daquela criança, ela vai ser estimulada e ela vai ter uma capacidade maior de evolução, certo. Tá? Mas aqui no Brasil tem uma dificuldade do diagnóstico. Às vezes os médicos não estão preparados, né? É uma coisa nova, e aí o diagnóstico atrasa muito. No teu caso, do Henrique, quando que você teve o diagnóstico? Pois é, aí eu tive essa dificuldade do diagnóstico, até mesmo por ele ser um autismo leve, que é mais difícil de ser observado. Que até então, muitos médicos consideravam que apenas a criança que não fixa o olhar, não aceita o toque, que já é um autista severo, que é considerado autista. Tá? Mas tem outros sinais que você pode observar que a criança tem dificuldades que são referentes ao autismo, né? Então, quando ele tinha 3 anos, ele foi para a escolinha, para o CEMEI, e até então eu achava que ele era tão quietinho porque ele ficava comigo em casa. Mas lá na escola, pela experiência dela, contato com outras crianças, aí lá foi percebido que ele era uma criança diferente. E aí começou a minha peregrinação, né? É diferente, mas ainda não se sabia o que era. Não sabia direito o que era, por que ele era daquele jeito, né? E aí eu levei no neuro, e a neuropediatra falou que ele não era autista, porque ele fixava o olhar, né? Pela falta de experiência dela nesse ramo, né? Do autismo, e que talvez ele era hiperativo, e eu descobri isso com 6 anos de idade, mais ou menos. Então, quer dizer, olha quanto tempo perdido. O que acontece? Qualquer criança, a capacidade dela de aprendizado é gigantesca nos primeiros anos de vida. É a época que ela é alfabetizada, é a época que ela vai ter um contato maior de socialização. Então, ela é como uma esponja. Então, se você estimular essa criança nesse período, a chance dele de evolução é imensamente maior. Então, foi isso que aconteceu com o Henrique. O que acontece? Ele não foi diagnosticado no começo. Eu acabei, como diz, deixando de lado um pouquinho essa ideia do autismo. Só que lá na escola, no CEMEI, uma profissional, uma pedagoga que fazia um trabalho de visitação nas escolas, nos CEMEIs, para observar crianças com dificuldade, do CAEP, que é ligado à Secretaria de Educação, percebeu a dificuldade do Henrique e ofereceu uma vaga nessa instituição, né, pública, para poder fazer o atendimento dele. E ele foi estimulado, mesmo sem o diagnóstico, ele foi estimulado da forma correta. Aos 3 anos, ele começou a ser estimulado. E eu continuei levando psicólogo, levando na fono, levando no otorrino, porque como ele não respondia quando eu chamava, até então eu não sabia se ele não estava ouvindo ou se ele tinha alguma outra dificuldade, que é uma outra característica. O autista, se você não olhar ele no olho, ele não atende. Entendi. Não é que ele não escute, sabe? Ele é focado. Se ele estiver olhando para um determinado lugar, ele foca tanto ali naquilo que muitas vezes ele não consegue prestar atenção no resto. Então foi o que aconteceu com o Henrique, até que chegou uma época lá no CAEP que elas pediram para eu voltar à investigação. Que aí você completou o diagnóstico. Aí que eu completei o diagnóstico. Então nós vamos continuar essa conversa aqui com a Luciana dos Santos, a mãe do Henrique, que é autista. Ela tem muito mais ainda para passar para nós da sua experiência. Nós vamos para um breve intervalo. Antes eu quero te fazer um convite. A Casa Provida Mãe Imaculada vai realizar o 3º Dom de Ser Mulher. É um evento só para mulheres, Curitiba e região. Um dia inteiro de formação, encontro, palestras numa chácara, coquetel e tudo mais. E show com a cantora Ziza Fernandes. Ela vai estar pregando e também conduzindo um momento de evangelização e um show ao final do dia. Você pode tirar dúvidas, entrar em contato, fazer a sua inscrição pelo nosso site www.casaprovidami.com.br. Tá aí, mulheres, ótima oportunidade para cada uma de vocês. Já voltamos, programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida, retornando aqui na TV Evangelizar. Estamos falando hoje sobre a questão do autismo. Já nos explicou aqui a Luciana dos Santos, ela que tem um filho com a síndrome, é uma síndrome, que é o autismo, o Henrique, e a Luciana está falando conosco. Luciana, ficou uma curiosidade para mim,
do bloco anterior, você falava, o autista, então, ele se caracteriza por uma dificuldade de sociabilização, de comunicação, Isso. não é? Essa é a característica principal dele. Né? Aquela criança que tem um autismo mais severo, como você colocou, né? Ela mexe com o corpo, ela gira a mão. É uma forma de tentar, de alguma forma, se expressar, se comunicar? Isso, eles têm uma comunicação alternativa, né? Eles têm uma dificuldade e aí eles são... tem uma facilidade maior com movimentos giratórios. Por exemplo, eles empilham os carrinhos em linha reta. Eles gostam, os autistas, eles têm por... eles colocam as coisas organizadas, é isso? Organizadas. Então, eles têm essa coisa de, por exemplo, se uma coisa está fora do lugar, aquilo para eles irrita. E aí, no caso, um ambiente que o autista chegue, o teu filho, se você trouxesse o teu filho aqui nesse ambiente nosso de gravação, ele de alguma forma irritaria por ser um ambiente diferente da casa? Olha, padre, eu teria que estar explicando para ele antes de sair de casa, eu explicaria para ele, olha, Henrique, nós estamos no programa, né, lá vai ter o padre, explicar o que vai acontecer. O autista, ele não gosta de surpresas. Tá? Até uma criança normal mesmo, se você não preparar ela para uma situação, ou de uma viagem, ou de alguém da família que vai viajar, a criança já fica um pouco irritada, e para o autista isso já é uma coisa gravíssima. Então, com todos os cursos que eu fiz, tudo que eu li a respeito, então eu aprendi sempre a explicar para ele o que ia acontecer, para ele se preparar, o emocional dele, porque eles têm uma confusão de sentimentos muito grande, sabe? O autista, ele às vezes ele está irritado ali, mas não é com você, sabe? É com uma situação interior dele. Que ele não está conseguindo elaborar aquilo. Que ele não dá conta. Não dá conta. E diante disso, para você como mãe, para outras mães que têm um filho autista, isso limita vocês no caso assim, falando especificamente de você, Luciana, aí você deixa o teu filho em casa sempre ou você sai com o teu filho? Como que é isso para você? Eu falo que a melhor terapia que a gente sempre fez com o Henrique foi levar ele a todos os lugares. Por mais que a gente passasse vergonha, porque ele mexe em tudo, ele não entende alguns comandos, né? Então eu costumo dizer que ele ele se confunde um pouco com a criança mal educada, tá? Porque algumas regras ele não consegue entender, sabe? Mas eu e meu esposo, a gente sempre teve isso, a gente sempre levou nossos 4 filhos em todos os lugares, sabe? Até porque, se você não levar, como que a criança vai aprender a se comportar nesses lugares? Ele precisa, falo que faz parte da terapia do autista, conviver com outras pessoas, ter esse contato social, sabe? O pai e a mãe do autista, ele precisa ser um intermediador entre o autista e o mundo. Por quê? Porque o autista está no mundinho dele. É cômodo, ele vai ficar ali. Se você não puxar ele para o mundo real, ele vai ficar ali, isolado, introspectivo, sem aprender tudo que ele precisa aprender na vida. Então, a mãe do autista, o pai, a família do autista precisa dar autonomia para essa criança e contato com outras crianças. Outra terapia fantástica que eu dei para ele foi 3 irmãos, né? Isso era a minha pergunta para você. Como que fica isso dos irmãos, tanto mais velho, é um mais velho que tem? De 9, o Davi. O Davi e os outros irmãos menores, como que é o contato deles com o Henrique? Isso. Olha, o Davi, ele ficou deprimido quando o Henrique nasceu, né? Ciúme, porque era o primeiro e tal. Mas hoje ele já é aquela criança que me ajuda com o Henrique. Eu procuro explicar, às vezes dá um ciúme, porque às vezes a gente tem que abrir algumas concessões para o Henrique, né? Não muitas, porque a gente tenta educar os 4 igual, tá? Até para o crescimento dele, né? Ele precisa estar ali dentro, mas às vezes ele tem algumas limitações. Então o Davi fica ali, né? Entre ajudar e entre um pouco de ciúme. Sim. No caso que o irmão pode estar roubando um pouco do espaço, né? Exatamente. Então, como qualquer família, a gente tem essa dificuldade. A Gabriele, de 4, é uma tagarela. Eu falo que foi a primeira fonoaudióloga de primeira qualidade que eu arrumei pro Henrique. A irmã foi a fonoaudióloga do irmão. Porque ele começou a falar frases com 4 anos e meio para 5 anos, né? Então, ele teve um contato com ela, e ela começou a falar com 1 ano. Então, ela estimulou muito ele, porque ela não tem a mínima noção que ele é especial. Ela sempre perguntou muito para ele, e aí, Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Mesmo que ele não respondesse. Então, esse contato com os irmãos foi uma coisa muito importante. E o que acontece? Muitas vezes a mãe de criança especial não quer ter mais, porque, ai meu Deus, como que eu vou dar conta, né? Mal dou conta desse, né? Mas, graças a Deus, acaba que eles se ajudam ali, Os sabe? irmãos se ajudam. Eles se ajudam.
Interessante isso. E a questão da educação? Agora eu penso na questão de escola, de escolarização, né? Então, se ele tem essa dificuldade de sociabilização, como você falou, foi ali que aos 3 anos que foi percebendo isso, como que é hoje para ele, para ir para a aula? Isso. Olha, o Henrique, quando eu comecei a perceber a diferença dele, né, a dificuldade dele, ele estava no CMEI, né, que é na creche. E lá eu pedi uma tutora para ele. Assim que eu percebi que ele era uma criança diferente, uma criança especial, até antes do diagnóstico mesmo dele de autismo, eu consegui uma tutora que era o quê? Uma professora ou uma estagiária que ficasse somente com ele. Toda criança especial tem direito a uma tutora? Ela tem direito a uma tutora, entendeu? Na sala de aula, no ensino médio também, porque é difícil, como que a professora vai dar conta daquele mais 20, por exemplo, como era ali? Sendo que as necessidades deles são diferentes de uma criança normal. As nossas escolas, você como mãe, Luciana, elas estão preparadas para isso, para uma inclusão total das crianças especiais? Olha, a maioria não. Porque o que acontece? Quando o Henrique saiu da creche e foi para a escola, que foi para o 1º ano, eu fui na escola, nenhuma das professoras tinha formação em relação ao autismo, tá? Para poder entender ele ali, né? O contexto dele, as necessidades dele. A escola fisicamente não estava preparada, porque a criança autista, por exemplo, o Henrique não tem noção de perigo. Se o portão estiver aberto, ele sai, sabe? Então, e aí quando eu fui percebendo isso, daí eu procurei um plano B, que foi uma escola especial. Tá? Para você, a escola especial está sendo a melhor coisa para o Henrique? A melhor coisa. Para mim, ele está evoluindo lá. Lá são as turmas, a sala dele tem 6 alunos. Porque lá eu ia até conseguir uma redução de turma, de 30 para 25, ou de 20 para... Mas mesmo assim, para a professora dar conta. Foi melhor. Justamente, ele ia acabar ficando acuado. Acontece em muitas escolas da criança ficar acuado lá no cantinho, no final da sala, sem o que ele realmente necessita, que é a estimulação. É puxar ele ali para o meio, puxar ele ali para integrar com as outras crianças, e aí ele está acontecendo a evolução. Claro, tem crianças que têm condição de ser inclusas. E o Henrique, um dia, se Deus quiser, ele vai estar sendo integrado ao ensino regular. Porque vai ter esse momento, né? Dele evoluir a tal ponto de não estar mais na escola especial e estar ensino regular. Muito bem. Nós vamos para mais um breve intervalo do programa Sim a Vida e já retornamos aqui na TV Evangelizar. Programa Sim a Vida, retornando aqui na TV Evangelizar. Programa que você pode ajudar a manter no ar, assim como toda a TV Evangelizar, para que possamos continuar evangelizando. Você pode entrar em contato conosco, está aparecendo aqui na sua tela, pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você pode ligar para nós, prefixo 41 3221 6060, e assim você pode se tornar um associado e ajudar esta obra. Nesse programa nós estamos falando sobre a questão do autismo, uma síndrome. Está aqui conosco a jovem mãe Luciana dos Santos, é jovem, mas já com 4 filhos, né, Luciana? E está nos falando do Henrique, o seu filho que tem a questão do autismo, tirando as dúvidas para nós. Luciana, mas na tua história de vida aí de mãe, me parece que tem um outro caso de uma criança especial. Como é que é isso? Isso. Quando o Henrique estava com 1 ano e 2 meses, eu fiquei grávida da Maria Vitória. E no primeiro mês, quando a gente foi fazer a primeira ecografia, foi constatado que ela tinha algumas dificuldades já. No primeiro mês, ela tinha derrame pleural, taquicardia. E aí, eu e meu marido falamos, e agora, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos abraçar. Vamos dar um sim à vida e abraçar. Vamos dar sim à vida, mesmo com as interferências, né? Porque quando eu fiz a ecografia, eu disse que na hora o médico percebeu que ela é especial, ele perguntou se eu queria interromper a gestação. Uma forma delicada de perguntar se você queria abortar a criança. E eu até brinco com as meninas que eu falo assim, será que ele achou que minha filha não ia passar no controle de qualidade e eu ia descartar ela? Né? Então eu saí de lá assim transtornada, né? Para mim aquilo foi uma ofensa grave, né? Porque independente dela vir especial ou não, ela é minha filha. Né? Deus pôs ela no mundo para mim, né? Para eu cuidar. E aí eu e meu marido começamos essa peregrinação, né? De procurar a parte da genética, os recursos, né?
E aí o médico falou, sugeriu uma punção, uma série de coisas, mas nada que resolveria o problema dela. Né? Eu falei, já que não é para resolver, só para me descobrir, eu não quero. Eu vou aceitar ela, nós não aceitamos essa criança. E aí nós evoluímos até o 4º mês de gestação. Aí quando foi no 4º mês, eu fui fazer a ecografia dos 4 meses, daí o coraçãozinho dela tinha parado. Ela não aguentou. Então, naturalmente... Naturalmente. Hoje aí, a Maria... Isso, a Maria Vitória. Maria Vitória hoje está no céu intercedendo por vocês. Isso, é nossa filhinha lá, nosso anjinho. E graças a Deus, assim, ela deixou muitas marcas na gente, né? Igual eu até comentei com a Márcia, que pela primeira vez a gente participou de campanhas, essas campanhas de ajuda à criança especial que passa na TV, né? Aí meu marido, o dia que teve a campanha, ele virou para mim e falou assim, vamos ajudar, porque a gente poderia estar nesse momento precisando. Precisando de uma ajuda. Então, só quando a gente sente na pele é que a gente abraça. E assim, eu já vi que houve uma mudança em nós a partir da passagem da Maria Vitória. É como se Deus estivesse preparando a gente para o Henrique, porque até então a gente não sabia. Não sabia que ele tinha um autismo. Que ele era o autista. Acho que é muito interessante, Luciana, isso que você trouxe agora, essa expressão sobre controle de qualidade. Nós sabemos, já falamos sobre isso aqui em programas anteriores, 90% das crianças diagnosticadas com síndrome de Down, é um dado da Europa, são abortadas. Assim como outras crianças são abortadas seja por uma síndrome, uma doença severa ou às vezes outra relativamente mais leve. Tem que ficar uma pergunta para nós. Qual é o nosso controle de qualidade? Como nós podemos mensurar a dignidade de uma vida humana, quem pode, quem não pode nascer? Será que nós como sociedade podemos distinguir, definir isso? Quem pode, quem não pode nascer? Luciana, no seu caso, você com essa criança, com o Henrique, que é para vocês uma alegria para vocês como pais. Nós temos também outras informações. Nós estamos agora num período importante, tivemos os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, né? Entram agora as Paralimpíadas. Gostaria que você comentasse o seguinte para nós. Alguns dizem que se uma criança tem, por exemplo, microcefalia ou outra deficiência ou síndrome, essa criança não tem o direito, né, ou a dignidade para nascer. O que você faria para isso? O que você diria em relação a isso? Eu acho assim, um completo absurdo. Você abrir mão de uma oportunidade de ser mais gente. E quando você tem contato com a criança especial, você é mais gente. Você é mais humano, você é mais tolerante. E a criança especial, ela tem muito para nos ensinar. Ela tem uma sensibilidade, um carinho, uma pureza. Eu costumo dizer que todo mundo devia ser um pouquinho autista nesse ponto, sabe? Aquilo que você falava, acho que no primeiro bloco também, a questão dessa inocência, né? A inocência e uma preocupação com o humano, com o ser humano, sabe? Já aconteceu do Henrique deixar de sair para ficar em casa com o pai, porque o pai não quis ir numa festa na escolinha dele. Ele queria estar com o pai. Ele queria estar com o pai. E quando eu voltei, meu marido virou e falou assim, você não vai acreditar, o Henrique não saiu do meu lado um minuto. Os outros normais se enfiaram no carro e foram para a festa. Nem perceberam a dificuldade do pai naquele momento. Né? Coisa de criança, né? Eles queriam ir para a festinha. Nesse sentido, Luciana, as crianças especiais, será que elas não vêm para a nossa sociedade? Deus, vamos dizer assim, não permite assim, justamente para chamar a nossa atenção para o estilo de vida que nós vivemos? Com certeza, com certeza. Por exemplo, a questão do consumismo não faz parte de nenhum autista. Porque ele tem essa coisa de valorizar o pequeno, sabe? Você dá um aviãozinho de papel para ele, ele faz uma festa, sabe? Ele não tem noção de marca, não tem noção dessas coisas. Então a gente tem muito que aprender com eles. A vida simples, as coisas simples. As coisas simples, se alegrar com o pequeno. O Henrique adora a natureza. Olha, mamãe, que lindo, o passarinho cantando, a formiguinha no chão. Vem cá ver a formiguinha comigo, sabe? Esses pequenos detalhes, sabe? Que às vezes passam batido. E é ele lá em casa que é essa luz. Sem contar que o Henrique ele tem uma característica. Ele ama as coisas de Deus. Cruz, ele tem uma admiração, sabe? Então, onde ele vê, ele quer pegar. Então, assim, se algum dia a gente esquecesse, né, que não é a nossa intenção, que nós somos católicos praticantes, o Henrique está ali para lembrar. Ele vai lembrar vocês a respeito de Deus, das coisas de Deus. Vai, porque ele ama Jesus, ele fala de Jesus todo dia, ele quer estar perto, ele quer decorar o quarto dele com as coisas, sabe?
Eu não tenho dúvidas de que testemunhos como esse que a Luciana está trazendo para nós, outras pessoas que já vieram a esse programa, nos mostram bem isso, né? Uma criança especial vem nos lembrar de Deus e vem nos lembrar de como deve ser especial a nossa vida. Luciana, eu quero te agradecer muito pela presença nesse programa. Infelizmente não temos mais tempo, porque poderíamos conversar bastante aqui ainda. Dúvidas sobre esse caso e outros assuntos, você pode estar entrando em contato conosco, www.casaprovidame.com.br, está aparecendo aí na sua tela. Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Até um próximo programa Sim a Vida.